Tudo bem com vocês? Que Instagram que eu cheguei em Place pra gravar mais um vídeo. E hoje a gente vai reagir a mais um vídeo aqui do canal, o meu perfil geek. E a gente vai reagir aqui como o Dragon Ball GT poderia ter. Como o Dragon Ball GT cortou o que poderia ter salvado. Então já vou deixando aqui o like no canal e ativando o sininho das notificações. Então vambora, eu vou estar aqui deixando o like aqui no canal do meu perfil geek. Então vambora. Extremamente controvérsia entre os fãs, mas o que muita gente não sabe é que houve uma quantidade absurda de conteúdos cortados. O impacto do GT ainda é sentido hoje no Dragon Ball moderno. Não é à toa que Dragon Ball Daima se inspirou em diversos conceitos do GT. E após o Super, o pessoal viu que o GT não era a pior coisa que a Toei poderia fazer. Mas o produto final é bem diferente do que a equipe tinha planejado. Diversos episódios tiveram que ser cortados, ideias arquivadas, transformações nunca vistas e arcos de personagens deixados de lado. Muitas dessas ideias perdidas foram reveladas através de entrevistas com Kozo Morishita, o produtor de Dragon Ball GT, e Atsushi Mikawa, o roteirista que escreveu mais episódios da série. E esse vídeo será baseado justamente nessas entrevistas e nos guias de Dragon Ball GT. Então a fonte de tudo que eu falar nesse vídeo estará na descrição. A verdade é que a ideia original para essa sequência do anime era para ser muito mais alinhada com o que a história de Dragon Ball Super foi, já que originalmente a história aconteceria entre os 10 anos após a saga Majin Buu e o último episódio do Z. Hoje também vamos entender o que aconteceu com esse projeto que era tão odiado e com o passar do tempo as pessoas foram vendo valor nele. Então já deixa o seu like e hype que hoje vamos entender muita coisa sobre Dragon Ball GT. A princípio, a série não planejava focar apenas no Goku, o que foi uma reclamação de muitos. Seriam histórias focadas na próxima geração de lutadores, sendo Goten, Trunks, Pan, provavelmente algo parecido com Boruto. Calma, eu sei que esse nome já dá calafrios. A ideia era desenvolver e dar mais protagonismo para eles, mas essa proposta não andou e ficou como uma ideia descartada. Mas por que isso não andou? A verdade é que a equipe entendia que abrir mão de Goku não afastaria o público mais velho. Porém, o público jovem se apega muito mais aos personagens do que à história em si. E o Goku é a alma de Dragon Ball. Significaria a perca de um público muito importante que faz a franquia ser viável em tempos modernos. Os jovens. A ideia do GT se passar entre os 10 anos da saga Buu e o último episódio do Z foi até vista como desrespeitosa. Incluir no meio da obra de Akira Toriyama um anime que nem sequer se baseia em um mangá não pegaria bem. Por isso optaram que se passaria após o final do Z. Mas o anime, no fim das contas, teve a contribuição de Toriyama, algo que muitos acham que não aconteceu. Nakatsuru revela que recebia artes de Toriyama para ter como inspiração. Ele contribuía com diversos concept arts e com muito da ambientação dos planetas. Algo que eu expliquei no meu vídeo onde eu falo sobre os bastidores do anime. Mas como forma de respeito, eles decidiram ambientar a história após os eventos do mangá original. Digamos que eles não queriam acabar estragando a história original do Akira. No começo, o foco até pareceu que seria na próxima geração de lutadores, mas Goku é visto como a alma de Dragon Ball. Deixar de lado o personagem sem ter um mangá para se basear na história parecia ser a fórmula do desastre. Mas soube transformar o Goku em criança. Atsushi Mikawa explicou que veio do conceito de voltar às raízes da série. No final de Dragon Ball Z havia uma sensação de que as escalas de poderes e lutas tinham extrapolado um pouco. E talvez não houvesse nada maior que aquilo. Então o Goku voltar a ser criança pareceu uma opção mais realista, o que parece ser verdade, já que no Dragon Ball Super foi incluído o conceito dos deuses como parâmetro de poder. E fica até difícil de imaginar para onde Dragon Ball iria depois do Dragon Ball Super. Sem um mangá para seguir pela primeira vez, é bem possível que a equipe estivesse batendo cabeça em Dragon Ball GT. Agora vai um fato interessante. Como forma da equipe conseguir se entender, o artista Nakatsuru fazia os desenhos com anotações engraçadinhas, como forma de dar dicas, como essa aqui que ele fala para cuidar como desenha a roupa da Pan, porque se ficar muito curto, pode acabar deixando a personagem sexy. Então, após analisar tudo isso, eles entenderam que talvez fosse hora de voltar às origens, trazendo uma jornada com Goku criança novamente, como reflexo do Dragon Ball clássico. O intuito era embarcar em uma jornada para procurar as esferas do dragão com um clima de comédia e ação. E no nível de poder que o Goku estava, eles iriam reunir as esferas em 2 episódios. E é por isso que Goku recebeu todas aquelas limitações no anime, para eles conseguirem colocar em prática os conceitos que eles tinham como o ideal. Embora essa ideia fosse boa, conforme a história foi andando, bom, vocês sabem, os episódios iniciais foram extremamente rejeitados, a ponto de transmitirem a série sem os episódios iniciais na TV, por considerarem muito chato. E depois até saiu esses episódios em DVD, como os episódios perdidos de Dragon Ball
Ball GT, mas eles trocaram o pneu do carro com o carro andando. O problema é que muita gente ficou com um sentimento ruim dos primeiros episódios. Eu acredito que isso foi o que fez o anime ser tão mal falado e rejeitado, já que na saga Baby ele começa a melhorar bastante, sem falar dos ótimos conceitos como o Zaru Dourado, Super Saiyajin 4, o conceito das esferas corrompidas que vem depois. Boa. De acordo com as entrevistas, o cenário de viagem espacial foi escolhido porque eles iriam permitir contar muitas histórias durante anos. Mas eu acho que isso não deu muito certo, já que a série teve só 64 episódios. Isso não aconteceu por causa de audiência específica, foi simplesmente pela fadiga da franquia. Sem ter o mangá para seguir, GT era simplesmente uma tentativa de manter Dragon Ball na ativa, sem ter o Toriyama ali 100% do tempo. Mas logo eles viram que não era possível. Essa é uma interpretação minha em cima das entrevistas, é claro. Mas agora vamos ao que realmente importa. Quais foram os conteúdos cortados? Será que poderia ter sido melhor? Vamos começar por algo que muitos gostariam de ter visto. Poderia ter sido melhor? Vamos começar por algo que muitos gostariam de ter visto. Conteúdo cortado. Uma ideia importante e bem óbvia era Pan ter se transformado em Super Saiyajin. Morishita até menciona qual seria o episódio ideal para ela ter se transformado, que seria no episódio onde ela se transforma em boneca. Naquele episódio, Pan está causando problemas e Goku tendo que resgatá-la e consertar as coisas. Porém, optaram por não fazer isso por um simples motivo. A Pan se transformar em Super Saiyajin iria fazer com que esse padrão da Pan estar em perigo e ser salva se quebrasse, já que ela teria a capacidade de resolver mais coisas sozinhas. Isso era uma narrativa que, para eles, não faria sentido abrir mão. Os arquivos de GT Perfect Files também alimentam essa possibilidade ao dizer que Pan herdou o sangue Saiyajin e possui alto poder de luta. Se as condições certas fossem atendidas, até mesmo Pan e Bra, filha de Vegeta, deveriam conseguir se transformar em Super Saiyajin. O Perfect Files contém informações interessantes que não foram mostradas no anime real. Por exemplo, foi um dos primeiros lugares a citar que o planeta Vegeta não era o planeta natal dos Saiyajins. Ele, na verdade, pertencia aos Tsufurujins. Ideia essa que vem no plano para erradicar os Saiyajins. Se você não conhece essa história, eu conto ela no vídeo sobre os 23 episódios perdidos de Dragon Ball. Naturalmente, essa ideia foi explorada muito depois de Dragon Ball Super, na forma de Planeta Sadala. O livro também menciona que existe uma teoria de que a forma original dos Saiyajins poderia ter sido o macaco gigante, e que eles evoluíram a partir dele. Esse é um exemplo de informação que foi pensada, porém não adicionaram no anime. A equipe criou um total de 26 esboços de episódios inicialmente, mas quando terminaram de escrever o episódio 3, perceberam que os episódios de viagem espacial não eram tão interessantes assim. Não vai rolar, você vê como a coisa estava ruim. Já no terceiro episódio eles viram que não estava bom. Então mudaram a direção para fazer a história focar nos acontecimentos clássicos. Agora a Terra está em perigo novamente. Daqueles 26 esboços de episódios, alguns foram de fato produzidos e outros foram descartados. Mas sobre esses episódios nós só podemos confirmar um, que seria uma história sobre a equipe pousando em um planeta cheio de prisioneiros. Eventualmente vimos ideias similares com o Moro em Dragon Ball Super. Embora muitos episódios não tenham sido produzidos, Morishita conta que ideias simples de episódios foram entregues a Toriyama. Assim, ele poderia criar algumas artes para a equipe usar como inspiração visual. Então podemos ter alguma noção desses episódios apenas olhando para as artes que foram feitas pelo Toriyama naquela época. Uma das artes mostra a equipe em um mundo gigante, em um planeta deserto, que de fato chegaram à história final, que inclusive inspirou Daima também. E a outra mostra Goku, Pan, Trunks lutando contra alienígenas. Só que essa de fato nunca apareceu no anime. Podemos até fazer uma observação aqui. Esses alienígenas nunca apareceram na série. Trunks nunca usou uma arma e Pan nunca vestiu aquela jaqueta jeans. Então esses são elementos que ficaram apenas nos conceitos iniciais de Toriyama, ou seja, descartados. O que eu achei uma boa ideia, ver o Trunks usando uma arma ao invés do Ki seria de doer. Seria igual ver os ninjas de Boruto usando tecnologia. Outra situação interessante que pode indicar o que seria uma ideia descartada é uma peça teatral que teve, onde Don Ki acaba retornando querendo se vingar de Goku. E o mais diferente é o fato do Freeza e do Cell aparecerem com transformações novas. Toriyama também criou os designs de personagens para o elenco principal de GT. Embora grande parte deles tenha ido para a versão final, Kuririn tinha um design bem diferente, que acabou sendo descartado. Falando em mudanças de design, talvez a parte mais icônica de Dragon Ball GT tenha sido Super Saiyajin 4, forma essa que voltou a ter seu hype em Dragon Ball Daima. Não que o pessoal tivesse esquecido ela. No entanto, a versão original da forma foi criada por Katsuyoshi Nakatsuru, que trabalhou como supervisor na animação de Dragon Ball e desenhou a maioria dos personagens de GT. Criar o Super Saiyajin 4 foi um desafio enorme. Desenhar uma forma que não era nada parecida com as
anteriores de Akira Toriyama foi uma atitude ousada do artista. Bem O resultado ousada. foi o design original de cabelo preto para Super Saiyajin 4. Porém, Pra Nakatsuru diferenciar, cogitou galera, pra primeiramente o diferenciar. Super Saiyajin 4 dourado, que foi algo que os fãs pediram bastante quando surgiram os rumores de Daima. Em algumas artes podemos ver que ele brincou com as cores. Nelas podemos ter uma noção de como poderia ter sido. Ele até disse em tom de brincadeira que só não podia ser dourado, isso porque teria muito pouco contraste entre as cores. Então resolveu manter a cor original do cabelo dos Saiyajins. Mas o Super Saiyajin 4 chegou a sair com cores diferentes. A imagem foi publicada na revista Cardass em 1996. Suas cores eram completamente diferentes, Nossa, tendo pelo que cinza feio. ao invés de vermelho. Uma aparência bem diferente da Ainda versão bem que não final. foi O esse. design do Vegeta Super Saiyajin 4 foi mais complicado. Na convenção Made in Asia, em 2018, Katsuyoshi Nakatsuru revelou a folha de design original para o Super Saiyajin 4 de Vegeta. Ao invés de ter cabelo longo descendo pelas costas, como estamos acostumados, Vegeta iria ter uma versão de cabelo mais curto. A ideia é muito semelhante ao que foi usado em Daima, onde o cabelo fica mais espetado para cima, mas resolveram manter o padrão de cabelo longo. Uma Ainda vez bem. que a equipe avançou para a saga do Super 17, sabiam que não tinha muito tempo de restante de produção. Infelizmente, um dos arcos de personagem mais interessantes foi cortado por causa disso. Estamos falando de Gohan, que foi deixado de lado mais uma vez. Ele tinha largado as Novidade, lutas né? para Tadinho focar do nos nosso estudos, Gohan. mas assumiu o manto de lutador quando o inferno se uniu à Terra em GT. De acordo com Atsushi Mikawa, originalmente teriam 1 ou 2 episódios focados em Gohan, recuperando seu espírito de luta. Cinema. Mikawa explica que queria explorar uma história sobre alguém que havia desistido de ser lutador, mas se viu forçado a assumir esse papel novamente. A ideia era que a Videl se machucasse gravemente e Gohan, desesperado, abriria seu guarda-roupa, encontrando seu antigo uniforme e dizendo para si mesmo, pensar que chegaria o dia em que eu usaria isso de novo. Seria fera demais essa cena. Tudo bem que pareceu um pouco Homem-Aranha, mas com Mas os ia prazos ser cinema. apertados, direcionar o foco para Gohan tomaria um tempo que eles não tinham mais. E para desenvolver o Gohan, naturalmente, teria que desenvolver mais Piccolo também. Mikawa chegou ao ponto de idealizar completamente essa história, mas foi decidido que divergia demais do enredo principal. O máximo que Gohan fez para significar essa mudança foi tirar os óculos. Me lembrou até aquele meme do emagrecimento. Um mês Gohan perdeu seus óculos. Já que citamos o Piccolo, Mikawa também acrescentou informações sobre ele. Ele não apareceu muito porque Goku era o foco principal da narrativa, mas se tivessem avançado com a história focando em Gohan, então Piccolo teria aparecido muito mais na série. Isso faz sentido quando pensamos na conexão entre Piccolo e Gohan desde Dragon Ball Z. Alguns personagens meio que dependem dos outros. Vegeta é um personagem que aparece em contraponto a Goku, Ele então depende Piccolo do é um Goku, personagem Gohan que deveria depende do aparecer em relação a Piccolo, Gohan, né? igual o Tudo seriado do Chaves. Trunks Um depende depende do do outro. Goku. Eu não sei se esse é o melhor exemplo, mas vocês entenderam. Outro problema que teria sido resolvido se tivessem um pouco mais de tempo era o Android 17. Mikawa recebeu muitas cartas de fãs reclamando sobre a morte do 17, mas ele conta que não era o plano original matar ele. No final da história do GT, quando todos são revividos por Shenlong, o Android 17 deveria ter voltado a viver também. Mas isso também foi cortado devido ao tempo limitado de produção, o que deixou muitos fãs frustrados com o destino do personagem. Por incrível que pareça, uma das poucas coisas que a equipe tinha em mente desde o início era o episódio final, onde Goku parte com Shenlong e o público fica se perguntando se Goku realmente morreu ou não. De acordo com os estudos de Derek de Paula do site The Down of Dragon Ball, o final ficou confuso porque envolve muitos conceitos culturais, o que eu explico nesse vídeo. E foi por saberem como iria terminar que conseguiram fazer o especial de Goku Jr. Esse especial foi ao ar depois que o arco Baby terminou, ao invés de depois do fim da série, o que faria mais sentido. Então quem viu na época não deve ter entendido nada. Mikawa foi questionado sobre por que Pan e Trunks foram selecionados como companheiros de viagem de Goku. Quando surgiu o conceito de voltar às raízes, a primeira coisa que veio à mente foi que queriam um personagem que fosse reflexo da Bulma, já que não faria muito sentido a Bulma acompanhar eles por um motivo tão bobo em um primeiro momento. Bobo? E a personalidade da Pan até A lembra um Terra pouco tava a dela, já que explodindo, ambas você são bem acha teimosas. isso Mas por que motivo escolheram bobo? o Trunks pra ir? Gohan ou Goten não pelo seriam amor de melhores? Existe um bom Deus. motivo para eles terem escolhido. Gente, pelo amor de Deus, a Terra tava explodindo. Isso é motivo bobo? Lá no Z ela foi atrás das esferas do dragão com eles. Por que ela não foi aqui? Ah, pelo amor de Deus, isso aí é um roteirinho muito ruim. Do Trunks. E foi porque ele trazia alguns elementos da corporação Cápsula. Em resumo, fizeram Então, o Trunks assumir tinha um mais aspecto da chance Bulma dela que a ir, Pan velho. não tinha. No fim das contas, ambos se complementaram. Isso tudo para criar um conjunto de elementos que eles achavam importantes para essa jornada. Mikawa foi questionado sobre por que o Super Saiyajin 4 tem a forma de adulto. Considerando que Goku passou a maior parte da série como criança, sua resposta esclareceu as decisões da equipe. Já que o Super Saiyajin 4 representa a forma mais poderosa em toda a série até aquele ponto, não seria muito convincente se eles
estivesse na forma de criança ainda. A maior prioridade era enfatizar a força, então usaram isso como um impacto visual. Precisavam de um design de personagem Roteirinho puramente de forte merda. e legal, que não estivesse ligado a nenhum conceito anterior. Esse foi o pensamento que fez Nakatsuru dar vida ao Super Saiyajin 4. Embora a gente justifique que era uma forma mágica, foi uma escolha estética e narrativa que precisava transmitir poder. Quando se transforma em Super Saiyajin 4, na primeira vez, Goku se transforma em um macaco gigante. Mas por que ele só se transforma na primeira vez em um macaco? Mikao explica essa lógica de uma forma interessante. No processo de sua primeira transformação em Super Saiyajin 4, ele se tornou um macaco gigante. Da segunda vez em diante, ele é capaz de percorrer aquele caminho apenas em sua consciência. De acordo com Mikao, Goku pula esse processo de se transformar em um macaco gigante. Diz ele que seria isso se aplicassem a lógica. Outra questão interessante foi por que o próprio Vegeta sugere a fusão para Goku, o que muitos fãs estranharam. Mikao assumiu que, conforme GT se aproximava de seu clímax, o fluxo da história viria juntando a história de Goku e Vegeta. E o fato do Vegeta ter sugerido a fusão sinalizava a evolução que ele teve até os dias atuais do GT. Dos 64 episódios de GT, Atsushi Mikao escreveu a maioria deles, com um total de 28 episódios, mais o especial de TV. Isso representa quase metade de toda a série, mostrando sua importância no projeto. Mikao recebeu bastante liberdade trabalhando em GT, então além de terem sido animados ou não, as ideias eram ilimitadas. Muitas ideias ficaram para trás devido aos problemas que citamos, mesmo que não tenha tido continuidade. O anime foi cheio de boas sacadas que marcaram os fãs até hoje. Foi um processo criativo rico, mesmo que muitas ideias tenham ficado pelo caminho. Por mais que você ache que o anime tenha acabado cedo pela baixa audiência, isso não é bem verdade. Como eu expliquei no vídeo A Verdade sobre Dragon Ball GT, Dragon Ball estava simplesmente se desgastando. Com Akira Toriyama cada vez mais longe dos projetos, todos entenderam que tinha chegado ao fim uma era. Falta de um mangá como referência prejudicou em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo forçou os envolvidos a usarem sua criatividade, trazendo diversos conceitos muito legais, como Super Saiyajin 4, os dragões malignos e o final com as esferas indo embora com Goku. E para muitos, o GT ainda é o final simbólico da obra de Dragon Ball, encerrando a história de uma maneira simplesmente Pra mim, incrível. Dragon Ball acabou E galera, em esse vídeo encerra Dragon uma Ball trilha Z, né? sagrada, Mas onde eu tudo bem. comecei falando sobre o porquê Dragon Ball GT acabou, no vídeo A Verdade sobre Dragon Ball GT, onde eu falo tudo sobre os bastidores, depois eu dei uma explicação inédita para o final de Dragon Ball GT. E pra mim, essa é a explicação definitiva. Então não deixe de conferir esses vídeos para ficar por dentro de tudo de Dragon Ball GT. Os vídeos irão aparecer na sua tela. Se você quiser aparecer no final dos Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que gostado. Gostou? Deixa o like no canal, ativa o sininho das notificações. E em breve eu vou querer trazer um react do... revelando o final de Dragon Ball GT, tá, galerinha? Pra gente saber o que realmente aconteceu naquele final. E também talvez eu assista o Dragon Ball GT por trás das câmeras. Mas é isso, até a próxima.